Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Manhã. Hoje, vocês verão como funciona o Quarteto da Felicidade, como andam as atividades físicas dos adolescentes nesse período de pandemia, como os artistas conseguem se virar sem suas profissões, como poderia um livro de 2014 ter previsto essa pandemia ocorrida em 2020, como a comunicação e seus elementos e funções, e também os direitos de um cidadão. Desde as pinturas rupestres e outras formas de comunicação mais antigas até a fala e outros métodos mais atuais de comunicação, provam que a troca de informações está presente no nosso dia a dia desde os primórdios da civilização. Essa troca de informações recebe o nome de comunicação. A comunicação tem seis elementos, cada um desses elementos tem uma função específica. O elemento emissor é aquele que emite a mensagem, e tem por função a função emotiva, que prioriza suas opiniões e emoções. O elemento do receptor é aquele que recebe a mensagem. Sua função é a função conativa. A função conativa tem por objetivo influenciar aquele que está recebendo essas informações. A mensagem, a reunião das informações que estão sendo transmitidas, recebe a função poética, que se preocupa na maneira com que a mensagem é transmitida. O elemento do canal, que é o meio de transmissão da mensagem, tem como função a função fática, que serve para testar esse meio de transmissão. O código, que pode ser entendido como uma língua específica, tem por função a função metalinguística. Tem por objetivo usar o código para explicar ele mesmo. Um exemplo disso é o dicionário. E por último, o elemento referente, que é o assunto do que se trata a mensagem. Ele tem por função a função referencial, que é muito comum em noticiários e coisas que tentam informar aquele que está recebendo a mensagem. Veja agora sobre a cidadania e sua conquista. A conquista para a cidadania brasileira foi um processo bem demorado. No início, o poder estava centralizado em grandes proprietários rurais, e aqueles que apoiavam o governo eram aqueles que tinham puros interesses pessoais. Com a proclamação da República, essa situação mudou um pouco, porém, estava longe de ser o que os cidadãos naquela época queriam. A Revolução de 1930 garantiu uma série de direitos à população, porém, os trabalhadores rurais eram privados desses direitos. O primeiro período democrático, que durou de 1945 a 1964, garantiu diversos direitos políticos à população, porém, eles eram privados aos analfabetos, que na época era a maioria da população. Em 1964, houve uma outra revolução ditatorial. Nesse período, foram garantidos diversos direitos civis e sociais aos cidadãos. Também agora seriam garantidos aos trabalhadores rurais. Porém, não se poderia ter direitos políticos nessa ditadura. Finalmente, em 1988, foi instalada a nova Constituição, que garantia à população diversos direitos sociais, civis e políticos. Desde então, o brasileiro vem lutando por cada vez mais direitos. O cidadão tem seus deveres e direitos na sociedade. Um de seus deveres, por exemplo, é pagar os seus impostos. Pagar os impostos pode garantir ao cidadão diversos direitos, como a previdência e outros programas sociais. Os direitos de um cidadão são divididos em três. Os direitos políticos, que garante ao cidadão os direitos de eleger os seus representantes. Os direitos civis, que é a possibilidade dele se expressar e ter sua liberdade pessoal. E os direitos sociais, que incluem programas de assistência do governo, previdência social, entre outros. Um exemplo de direito social é esse do auxílio, disponibilizado a uma parte da população nesse período de quarentena. O cidadão também, se estiver descontente com alguma coisa, alguma decisão do governo, pode montar um grupo que tem os mesmos interesses e direitos que ele, para formar uma manifestação organizada, que é um dos métodos mais eficientes para se conquistar direitos. Você já pensou se o momento atual de pandemia pudesse ter sido descrito com antecedência para que a sociedade pudesse se preparar? Pois é, um livro brasileiro de ficção científica, escrito em 2014, trouxe, ainda que sem querer, uma projeção de uma pandemia viral psicossomática que atingiria a Terra em 2020. Em um pequeno trecho da obra A Realidade de Madu, é descrito que em 2020 houve uma pandemia que atingiu o planeta Terra. No trecho diz: em 2020, uma pandemia global matou mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. A autora do livro, Melissa Tobias, se pronunciou em suas redes sociais sobre sua suposta previsão. Em uma publicação, a autora diz: foi muito louco, porque quando recebi a foto da página do livro, no meu celular, logo pensei, vou desmentir essa fake news. Mas quando abri o livro, estava lá, e juro, eu não recordava. Fui mostrar para o meu marido, que também ficou surpreso. E ainda ressaltou: nada disso, não sou médium, nem vidente, não vejo espíritos e não falo com ETs. Infelizmente, adoraria, inclusive. Os artistas que dependiam de público e bilheteria, ao se deparar com a pandemia, encontraram um problema. Com a quarentena, os shows presenciais se tornaram inviáveis, e então surgiu uma solução para este problema na internet. Muitos artistas começaram a fazer shows em lives,
Essa prática vem se popularizando e tem sido utilizada até mesmo para a arrecadação de fundos para o combate à Covid-19. Porém, grande parte dos artistas esperam que tudo isso passe e tudo se normalize. Com a pandemia, houve uma popularização nos serviços de home office, visto que o tráfico de pessoas foi restrito pela quarentena. Com isso, diversas novas profissões podem surgir, como por exemplo, na saúde. É possível destacar as atividades médicas específicas à distância, com médicos de base atuando com orientações de um especialista e de aparelhos tecnológicos para efetuar intervenções. Na área da tecnologia, as atividades tiveram ainda mais aceleração. As ferramentas explodiram por conta da necessidade de se trabalhar e estudar online. Por isso, profissionais ligados à linguagem de programação, engenheiros de softwares e equipes de cybersecurity estão trabalhando como nunca e resolvendo problemas em tempo recorde. A gente vai falar sobre o quarteto da felicidade em biologia. Primeiramente, temos a endorfina. A endorfina, por exemplo, pertence às morfinas naturais do corpo, um tipo de hormônio analgésico que interfere na maneira como o sistema nervoso entende e sente as dores. Sabe aquela sensação de bem-estar depois do exercício físico? É a endorfina atuando. De acordo com as pesquisas, comer alimentos picantes também é uma forma de ativar esse analgésico, o que induz uma sensação de felicidade. Depois temos a serotonina. A serotonina é outro transmissor muito importante para o organismo humano, responsável por controlar o sono, o bom humor, a fome e até mesmo o líbido. Ela é liberada quando ouvimos boas músicas ou aproveitamos tempo com a natureza. Quando ouvimos boas músicas, lembre-se da música Pra Todos os Santos. Ela é liberada com simples práticas, como ir ao parque, encostar nas árvores, entrar em contato com a energia da natureza, respirar o ar puro, também uma espécie de terapia. Isso tudo ajuda a elevar os níveis de serotonina e é um investimento necessário para beneficiar o corpo. Agora temos a dopamina. A dopamina é conhecida como mediadora do prazer. É mais famosa por seu papel de aumentar a nossa motivação. Ela é acionada quando corremos atrás dos objetivos e também quando cumprimos alguma meta. O indivíduo deficiente dessa substância pode sofrer de falta de concentração, memória, irritabilidade e desmotivação. A dopamina é um hormônio de fácil oxidação. Assim, ingerir mais antioxidantes pode reduzir os radicais livres que provocam danos às células, amenizando o processo oxidativo da substância. Vamos agora a oxitocina. Ela pode ser chamada de oxitocina ou ela é um neurotransmissor conhecido como hormônio do amor. Ela costuma aparecer quando estamos perto de alguém muito querido e está ligada à sensação de prazer e bem-estar físico e emocional. As pesquisas apontam que os indivíduos mais sociais têm a maior quantidade dessas substâncias. Além de melhorar as relações sociais, a ocitocina ajuda a combater a depressão, a ansiedade e aumenta o desempenho sexual, agindo junto com a testosterona no homem e a progesterona na mulher. Uma das formas naturais de alavancar a presença desse hormônio no organismo é o contato físico, como o abraço, massagem, o cafuné e os carinhos. Por isso, faça e receba mais carinho, abrace mais e, acima de tudo, ame mais. Além de fortalecer seu relacionamento com as pessoas, você será mais feliz. Logo após isso, como as atividades físicas ficam na quarentena? Para sanar essas dúvidas, foi feita uma pesquisa em relação à Covid-19 e das atividades físicas feitas pelos colegas e estudantes no IF. Segundo a pesquisa feita no dia 2/7 de 2020, pelos alunos do terceiro A Informática. Primeira pergunta: você está fazendo alguma atividade física na quarentena? 7 pessoas responderam não. 3 pessoas responderam sim, estou caminhando na rua. 7 pessoas responderam sim, estou fazendo em casa. Você quer que está algum tipo de padrão? 13 pessoas responderam não. E 6 pessoas responderam sim. Você fazia alguma atividade física na quarentena? 5 pessoas responderam não. E 13 pessoas responderam sim. Você acha que quando voltar às aulas presenciais, continuaremos utilizando tecnologias como o Meet ou o Zoom? 10 pessoas responderam não e 9 pessoas responderam sim. Na minha opinião, são tecnologias que devem ser bem utilizadas daqui para frente. Em sua opinião, você conseguiria se readaptar se caso a Covid aumentasse? No caso, a pergunta é para se a situação atual piorasse ainda. As pessoas responderam, 10 pessoas responderam talvez, 3 pessoas responderam não e 6 pessoas responderam sim. Por hoje é só. Muito obrigado por assistir.